estávamos trabalhando com dados estáticos, né, dados fixos no nosso componente. E aí o que a gente quer agora é pegar esses dados do servidor, né, da API, e montar esses dados dinamicamente. Então, para isso, a gente usa uma biblioteca chamada Axios, que a gente também vai instalar facilmente aqui no React, para fazer essas requisições para o servidor e pegar esses dados lá da API. Então, a gente pode ir lá no nosso terminal e na página do Axios. Mais uma vez, deixei aqui facinho pra gente. Aqui. Mas é simples, só colocar Axios, React e você vai aqui para a página do Axios. E aí, instalar. Simples assim, npm install Axios. Bom, instalou, estamos prontos para usar o Axios. Existe uma outra extensão que eu gosto muito de usar também para fazer testes da API, né? Que é essa extensão aqui do Dev REST Client. Esse REST Client, a gente consegue fazer requisições para o servidor que a gente quiser, para a API, na verdade, que a gente quiser, e no próprio VS Code. Então, você instala aqui, mesma coisa que as outras, instala aqui, e aí podemos criar aqui uma nova camada de serviços, né? Então, não vamos colocar dentro do componente e nem nas páginas. Existe uma outra camada, que é a camada de serviços, que é a parte da nossa API. Então, se a gente coloca aqui api.http, se a gente colocar api.http e fizer um get para o endpoint, então, a gente cria esse arquivo api.http e a extensão que a gente acabou de instalar do REST Client, ele entende esse arquivo e consegue fazer a requisição facilmente para a sua API. Então, vamos usar aqui a API do Pokémon, pokemonapi.com, na verdade. Mas se colocar no Google PokéAPI, vai aparecer o primeiro link. Então, vamos usar aqui o HTTP. Essa daqui é a base URL, né? A URL base para chamar a API. E aqui, para fazer uma listagem dos Pokémons, a gente usa essa rota aqui. Pokémon, o limite é quantos itens a gente quer que apareça nessa request. Então, vou colocar aqui 20 itens e o offset é a paginação. Em qual página a gente quer percorrer, né? Porque, se você perceber, temos mais de 1000 itens só no primeiro offset, no offset 0. Se a gente colocar no offset 1, mais 1.200 itens. Então, são muitos Pokémons. Então, a gente pode definir o quanto que a nossa página vai querer consumir, né? A gente pode consumir de 20 em 20 e aí fazer essa paginação. E aí é um desafio, eu vou passar para casa, para vocês colocarem essa paginação na tela lá de listagem. Mas por hora vamos limitar, a nossa listagem vai ser de 20, tamanho 20, com offset 0, que é a primeira página. E aí, se a gente mandar aqui a request, ó, no próprio VS Code a gente consegue já ver a resposta. Então, ele vai aqui, ó, retorna aqui um count, que é a quantidade de itens que tem nesse offset. E aqui os resultados, que são os 20 Pokémons. Eu vou deixar os 20 mesmo. E aí, o curioso é que, ó, ele só me traz o nome do Pokémon e um URL aqui com os detalhes do Pokémon. Então, a gente não tem a imagem na primeira requisição. Então, para cada Pokémon, a gente tem que ir atrás da imagem. E aí também vai ficar como tarefa de casa. Mas, para pegar a imagem, você pode ir aqui, ó, na documentação do Pokémon, clicar aqui, API V2 e API V2, e aqui ele tem várias informações. É muito importante que vocês
consigam se adaptar a ler a API, né, documentação, na verdade, ler as documentações para ir se acostumando, né, porque no dia a dia a gente lê muita documentação para poder conseguir entender as requisições, o contrato do back-end, muitas vezes a gente precisa mesmo correr atrás do que se é esperado, né? Então, o front-end não vai ter lá de mão beijada tudo certinho. Mas, enfim, isso é só um detalhe. Então, a gente consegue ter as nossas respostas e aí a gente vai usar o Axios, né? Que é o que eu estava falando. Então, vamos criar um outro arquivo aqui chamado API TypeScript e vamos importar o Axios. E vamos definir vamos lá na documentação do Axios, para dar uma relembrada. Então, aqui, ó, introdução. Você dá várias formas de instalação. E aqui, ó, você pode já fazer a request. Tem algumas configurações também. E aí, vamos criar aqui uma instância do Axios. Create. Porque todas as vezes que a gente for fazer uma requisição, seja lá um get, um post, o que seja, a gente vai precisar definir a base URL. E aí, para não repetir, toda vez a gente colocar a mesma base, a gente já pode deixar uma instância criada com as configurações que a gente quiser, né? Então, tem base URL, timeouts, headers, a gente pode setar vários atributos da nossa requisição. Mas, para efeito aqui de aula, eu só vou definir a nossa base URL. Vou deixar aqui mesmo. Então, create, na verdade, um objeto. Nossa, aí, ó, TypeScript nos ajudando. E a nossa base URL aqui eu coloquei lá no nosso arquivinho do HTTP. É essa aqui, ó. Todas as requisições, se a gente for na documentação aqui do Pokémon, todas as requisições, elas começam fixo aqui, ó, tanto que você não consegue alterar, com essa base URL. Então, vamos reaproveitar ela aqui, né? Export default API. Eu lint não. Axios. Instância. Axios create. Base URL. Ok. O meu lint não quer funcionar no meu TypeScript. Opa. Tá faltando umas coisas aqui. Eu poderia fazer isso, tá? Ok. Ctrl Shift P, para quem tiver no Windows, e Command Shift P no Mac, e aí clique em Fix All problemas, que ele vai lá e corrige. Mas enfim, era só essas finais de linha e dar um Enter e colocar aqui as ponto e vírgula. Enfim, dado que a gente já tem a nossa instância do Axios, a gente pode ir lá no Home e remover esse trecho de código aqui, para a gente pegar da API, né? Não usar mais os nossos dados fixos. E aí vai entrar um outro conceito muito importante, que é o do manipulando os estados dos componentes com React Hooks, né? Então, a gente tem um outro auxiliador, assim, para a gente lidar com
estados, né, os efeitos ali e efeitos colaterais no nosso componente, e navegar naquele ciclo, né, no ciclo de vida do componente. Então, ciclo de vida de renderização, de atualização, de montagem e desmontagem, né, de montar o componente. Né? E aí, a gente vai usar a hooks, que é uma ferramenta bastante utilizada também no dia a dia. Então, existem dois tipos de hooks, o use effect e o use state. Esse use effect, se você passar dessa forma aqui, né, sem nenhuma dependência, com um array vazio, toda vez que o componente renderizar, ele vai ser chamado. Então, sempre vai cair nesses effects, sempre, sempre. Então, tudo que você precisar fazer, qualquer ação que você precisar fazer, toda vez que o comando for renderizado, você adiciona esse use effect. Não gosto de usar, porque pode causar problema de looping, né? Se você não se atentar esse use effect aqui, você pode causar alguns problemas. Então, é sempre bom usar um use effect com uma dependência aqui, né? Quando você coloca a dependência vazia, isso quer dizer que você vai renderizar só uma vez, que é na primeira montagem. Se você voltar lá nas aulas, a gente tem aquele processo de renderização, né? Então, antes do render, a gente consegue acessar, renderizar apenas uma vez o que tiver dentro dessa... Não é renderizar, na verdade é executar. Executar apenas uma vez o que tiver dentro desse use effect, quando o array de dependências é vazio. Então, quando ele está montando o componente, ele passa por esse use effect, né, que é aquela etapa da montagem, e executa o que você quiser. Então, aí é nesse trecho de código que a gente vai querer colocar a nossa request para a API, porque a gente não quer que fique fazendo request o tempo todo, né? Ali, a gente só precisa que ele faça request uma vez e acabou. E aí existe um outro use effect, que é quando algum atributo muda, ou props, né? Alguma prop, alguma coisa que a gente colocar aqui no array de dependências, aqui o A ou B. Então, quando esse A ou B mudar, esse use effect vai ser renderizado novamente. Então, se a gente quiser controlar algum estado, ou fazer alguma ação, a depender da mudança de alguma propriedade, a gente pode usar ele como dependência no array. Então, são essas três formas de usar. E o use state é para você guardar informações do seu componente dentro dentro do próprio componente, né? Então, assim, se você tem um estado, esse count aqui, por exemplo, o count você começa com 0 e o use state começa com 0. E toda vez que ele clicar no botão, ele está dando um set count mais 1. Então, clica, mais 1, vai somando mais 1, mais 1, mais 1. E essa informação, essa variável, ela é mantida dentro do componente. Então, só o componente tem acesso a ela. E aí fica ali dentro de um objeto, né, chamado state, e você consegue acessar e você consegue fazer essas manipulações. Então, vamos usar esses dois hooks aqui no nosso home. Primeiro, a gente vai querer fazer a requisição, né? Então, vamos usar um use effect para fazer a nossa requisição para o servidor. Então, a gente pode usar o Axios, a nossa API lá. E um get. E aí ele fala aqui, ó, a URL que você quer fazer a request. Então, a request é para, vamos lá relembrar aqui, Pokémon, com o nosso limite de 20, offset de 0. Tratando aqui as promessas, né? Se a gente der um console log nas respostas. Importante também, colocar um key nessa lista, para que o próprio React, ele
tem o algoritmo de reconciliação, né, como eu falei. Então, o próprio React já faz a comparação se esse item é o mesmo, para que ele não fique renderizando o seu componente. Isso também é uma otimização. E aí, com o aqui, nessa lista, ele vai diretamente acessar aquele teu item, né? Então, é por isso que ele faz essa reclamação aqui, ó. Essa aqui tem que ser única. Para ser única, né? Então, pode ser iguais, obviamente, para a gente conseguir se alavancar dessa feature do React. Certo. Aqui ele está reclamando, vou colocar aqui 4, 5 e 6. E aí, boa, saiu ali. Uma outra adaptação é colocarmos aqui o wrapper, para ele quebrar aqui os nossos pokémons por linha, né? Então, voltando lá, aqui é a resposta da nossa requisição, né? Então, como pode ver, a gente tem aqui data e vamos ter exatamente o que a gente viu aqui. Count, next, previous e o results. O data vai ter o count, o next, previous e o result. Então, esta é a resposta. Então, a gente precisa criar agora um Pokémon Data. Então, vamos usar um outro Use State. Vamos deixar esse console logo por enquanto. Mas um outro hook chamado Use State, né? Com Pokémon Data, set Pokémon Data. E aí esses dados vão começar vazio inicialmente, e aí não vai ter nada. E aí quando a gente fizer a nossa requisição, a gente vai alterar esses dados para ele receber o retorno da nossa chamada lá da API, né? Então a API vai retornar os dados e a gente vai setar no state desse componente a lista de Pokémons lá que a API nos retornou. Então, vamos criar aqui um const data, vai ser o response.data, que é esse atributo aqui, e o que a gente na verdade quer por hora são os resultados. Então, a gente pode criar uma tipagem aqui chamada Pokémon uma interface, porque é o que a gente vai definir, uma interface do Pokémon Data, onde ele vai receber um count, que é um string, não, na verdade é um número, vai receber um next, que é uma string, vai receber um previous, que é um string também, e o results, ok. E aí esse results que a gente perceber aqui, ó, é um nome e um URL. É um array com a lista de objetos. É uma lista de objetos com nome e URL. Então é só a gente trocar o source aqui para URL, só para facilitar a nossa vida. E aqui bota URL. E aqui a gente tem um Pokémon Data Item, que é uma lista. E aí a gente pode tipar já a nossa resposta, que é o que a gente espera. Opa, tipar os nossos dados. Porque é o que a gente espera, né? Que esse data venha com esses dados aqui. Certo? Dito isto, agora a gente vai setar esse Pokémon Data
com o nome e a URL. Lembrando que essa URL aqui, ela não é o nosso source. Então, voltando aqui, cometi um engano. Essa URL que a gente está passando aqui, na verdade, é o source da imagem e não a URL do Pokémon, né? Porque aqui, se a gente perceber, aqui é a URL do Pokémon, dos detalhes do Pokémon. Então, na verdade, esse source aqui continua como source e esse Pokémon data item, a gente vai criar um outro tipo chamado Pokémon Results. Na verdade, vamos criar uma interface também para ele. Você pesquisa mais, onde essa interface vai ter o name e a URL. Essa URL é outra coisa diferente do source, né? O source é o endereço da imagem, né? Onde essa imagem está localizada. Que a gente colocou lá nos dados fixos uma imagem qualquer do Bulbasauro. Ok, vamos lá. Como a gente não tem essa imagem, eu vou tratar esses dados aqui. Então, vou botar data, uns results, criar uma nova variável. Eu vou chamar data.results, a validação aqui. Eu vou passar por ele. Para cada item, eu vou retornar um name, que vai ser o item.name. E aqui sim, a gente vai colocar o source. Mas como eu falei, né, esse source não vem da nossa API na primeira request. Então, a gente teria que montar esse source e buscar de uma outra forma. E aí fica um desafio para vocês, como é que vocês fariam isso, né? Então, eu já dei a forma com que a gente faz requisições usando o Axios. E aqui a gente vai precisar fazer outra requisição para buscar a imagem. Então, você dá uma lidinha lá na API do Pokémon e ver como é que a gente vai buscar essa imagem. Então, por hora, eu vou usar aquela nossa URL, né? Que a gente tem do Bulbasauro fixa. Aqui a gente vai ter que dar um retorno. Certo. E agora esse results vai ser o resultado lá setado. Certo. Aqui, eu só vou dizer para ele que eu vou receber results. Na verdade, não é o results, né? É o Pokémon Data Item. Ele está reclamando, a tipagem reclamou, porque se eu não tipar, ele está reclamando Você não pode atribuir esse estado para o tipo never, né? Porque ele não sabe o que é que vem, então ele coloca um never. Então, você força a tipagem e diz que o que eu realmente estou esperando é o item. Porque é isso que eu estou fazendo aqui, né? Pegando o data e transformando em itens. Então, eu posso colocar aqui a listagem aqui, o tipo aqui, e aí ele vai saber, não vai precisar colocar aqui, e aí não vai precisar mais reclamar, não vai reclamar mais do que eu estou passando. E aí ele vai saber que o results é a minha lista de itens. E aqui, vamos para pronto. E aqui a gente tem a nossa lista de Pokémons. Bulbasauro, Ivysauro, Venusauro, vários Pokémons aqui. E lembrando que vão aparecer 20, porque a gente definiu lá no offset como 20, né? Nosso limite, na verdade. Se eu botar 30, vai aparecer os 30 Pokémons aqui. Pikachu apareceu. O que a gente precisa fazer agora é buscar a imagem correta, né?
Então fica aí como desafio você pegar a imagem correta para substituir. E aí um outro ponto também é adicionar um clique, né? Porque quando eu clicar nesse Pokémon, ele precisa vir para essa página de detalhes. Lembrando que não precisa reproduzir exatamente igual. O importante é você compreender a navegação, compreender como pega os dados do servidor, como renderiza. Se você quiser estilizar, ótimo, porque vai desenvolver aí o seu CSS, né? Desenvolver as suas skills. Mas a ideia é que você recrie essa página. O importante é que você coloque lá a altura, a categoria, como quiser, recrie. Se quiser dar um desafio também, coloca aqui as evoluções e o tipo dele, né, a fraqueza. E aí fica com vocês essa parte do clique. Então, você vai precisar adicionar uma nova props aqui para dar um clique. E quando der o clique, ele navegar para a página de detalhes do Pokémon. Então, aprendemos, né? Resumindo, aprendemos como navegar com o React Router, né? Fazer a navegação na nossa aplicação. Então, home, o contato é o meu contato aqui. E conhecemos estilização com Bootstrap, então você pode usar à vontade aqui a documentação do Bootstrap para criar seus componentes. Temos o React Hooks, quer dizer, para fazer esses side effects, né? Guardar o estado do componente, fazer requisições do componente e ter essa comunicação com a API usando o Axios. Conhecemos aqui props, né? Também, passados props, componentização para deixar a nossa aplicação fácil de se trabalhar e fácil de dar manutenção, né? Porque agora eu quero adicionar não mais o nome, eu quero adicionar o nome e o ID. Então, eu posso colocar aqui uma outra props aqui, ID, e tudo certo. Só mexo aqui, nesse item. Não vou precisar mexer em toda a minha outros arquivos que não tem nada a ver. Eu vou mexer no item. E por isso que é importante a componentização. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou passar agora o slide de desafio. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem na tela de listagem, né, naquela primeira tela, adicionasse a paginação por 30 Pokémons por página, né? Então, ao invés de mostrar 20, você coloca um 30. Adicionar ali um inputzinho de busca. Então, quando você digitar, por exemplo, Pikachu, aparecer o Pikachu ali como resultado. Adicionar um filtro do tipo e da fraqueza dele. Então, toda vez que você tiver um Pokémon que é fraco para água, você coloca lá no filtro e aparece só os Pokémons fracos, né, para água. Criar a tela de detalhes completa, né? Quando você quiser clicar no Pokémon lá que a gente fez na lista, abrir uma nova página, com a nova rota e mostrar aquele Pokémon e os detalhes do Pokémon. Lembrando que você vai ter que consultar a API para conseguir obter esses dados, né, dos detalhes dele. Adicionar responsividade. Então, para telas que são dispositivos móveis, você pode acessar em dispositivos móveis ou até fazer aqui, simular um dispositivo móvel pelo próprio navegador. Então, se você clicar aqui, você pode dimensionar aqui para um iPhone. E aí, fica assim a nossa listagem. Redimensiona, vê aqui porque o menu sumiu, né? Sumiu, então a gente não tem o nosso menu. Um Samsung Galaxy aqui piorou. Então, é importante a gente pensar na responsividade na página, né? Da nossa página. Então, adapte essa página para que ela consiga também se adaptar aos dispositivos móveis. E um outro desafio é você criar, na verdade, já até
criei o menu de navegação lá para contatos, uma nova rota, né? Porém, adicionando as suas informações básicas e aqui criar um formulário. Então, mexer com inputs, tudo que você aprendeu HTML, né, CSS com inputs e etc. Adicionar os inputs aqui, usando Bootstrap. Criar um campinho lá de formulário básico que vocês quiserem e buscar uma outra API para se integrar. E é essa API que eu deixo aqui como desafio de envio, disparo de e-mail automático. Então, toda vez que eu chegar lá no seu site, colocar meus dados, meu contato e a mensagem que eu quero para entrar em contato com você, você receba um e-mail automático. Quando eu clicar em OK, você receba o meu e-mail automático. E aí, segue aí o desafio para vocês fazerem em casa. E espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi a base assim, para você trabalhar com React, para você usar essas bibliotecas e usar esses facilitadores para criar grandes páginas e trabalhar em vários projetos, já em contextos totalmente diferentes, não só para aqui uma listagem de Pokémon, que foi mais lúdico, mas várias empresas como Facebook, como Netflix e outras empresas, grandes players no mercado usam React para fazer suas aplicações. É isso, espero que tenham gostado e até mais.